somos chamados a pronunciar-nos sobre as penúltimas contas deste mandato, últimas que esta Assembleia Municipal apreciará, porque é o momento apropriado para fazer o balanço do mandato, dado que estamos a poucos meses das eleições autárquicas. Se há a frase que este Executivo repetiu à exaustão ao longo destes 7 anos, foi a das contas à moda do Porto. Não houve orçamento, revisão orçamental, alteração orçamental, contas, entrevista, publicidade, nota de imprensa, em que não aparecesse lá essa milagrosa expressão de uma pretensa excelência na condução da política municipal. Contas à moda do Porto. Acontece que as contas à moda do Porto deste Executivo são uma caricatura da natureza e essência das contas à moda do Porto tão queridas aos portugueses. Subvertem o seu sentido e são o seu contrário. Por contas à moda do Porto, entende este Executivo uma conta bancária farta, muito farta, a roçar os 100 milhões de euros, mesmo num ano particularmente adverso como foi 2020 por força da pandemia. Já as contas à moda do Porto, como as conhecem os portuenses, são de outra natureza. São contas de partilha, de equidade, de equilíbrio, de divisão por igual, não sendo por acaso que o sítio onde a expressão é mais utilizada é a mesa dos restaurantes, quando os comensais dividem e pagam por igual o que partilharam. Essas são as contas à moda do Porto. As boas contas têm uma grande vantagem. Esta situação que nós deixamos, seja qual for o próximo Executivo, tem uma enorme vantagem, dá uma enorme liberdade. É porque a liberdade, Sr. Deputado, depende exatamente dessa sustentabilidade. Porque se deixássemos a cidade com uma enorme dívida, se eu abandonasse agora, chegasse ao fim do meu mandato, e não fosse reeleito, e não sei se o vou ser, e deixasse uma dívida de 300 ou 400 milhões, o próximo Presidente não teria liberdade. E assim tem. E, portanto, com os amanhãs que cantam, todos os senhores que quiserem concorrer às eleições do Porto, os anunciados e os próximos, têm uma enorme liberdade de apresentarem coisas diferentes, de virem à luta com coisas diferentes. Até porque quase tudo é permitido. Quase tudo vai ser permitido. E, portanto, olha, eu tenho muito orgulho das contas que apresento. Certamente não fizemos tudo no tempo que queríamos. Não fizemos. Qualquer executivo municipal foi chamado a pronunciar-se, a responder o mais rapidamente possível e consideramos que no início desta crise sanitária o Porto andou relativamente bem, a suprir, aliás, necessidades que eram fruto de déficits estruturais, por exemplo, ao nível dos técnicos de saúde pública, ao nível dos técnicos de saúde ambiental. Aliás, protocolou testagens, protocolou rastreios, procurou agir na prevenção, palavra que entendemos ser chave para o uso responsável de quaisquer dinheiros públicos. Passada essa fase inicial de respostas, consideramos claramente que o Executivo ficou aquém dos apoios que poderia ter garantido, seja à economia local, seja às pessoas, seja às famílias. Aquilo que foi a afetação de verba à gestão da pandemia pela Câmara do Porto deixa a desejar. Se por um lado, queremos também dizer, necessitámos em 2020 de respostas de emergência, por outro lado, continuaram a faltar respostas estruturais, que já vínhamos reivindicando, e que não ficaram menos importantes, pelo contrário, porque estamos em pandemia. Nas áreas da habitação, dos direitos sociais, da mobilidade, quase tudo esteve em falta. Nós, quando chegamos a julho do ano passado, aquilo que nós fizemos foi pedir à STCP e pagar à STCP para contratualizar mais autocarros. Sabem para quê? Para que as pessoas pudessem continuar a andar de autocarro, apesar das restrições da capacidade. São as tais coisas. São as tais coisas que não são muito visíveis. Não é notícia. Bem sei que não é notícia. E ficamos à espera depois que outros municípios fizessem a mesma coisa. Não fizeram, nós fizemos. Portanto, às vezes também somos um pouco vanguardistas em coisas desta natureza que resolvem o problema das pessoas. Há uma coisa que sei, isto não foi o campeonato do gastar mais. Isso não era o campeonato que nós queríamos disputar. O campeonato que nós quisemos disputar foi o campeonato de encontrar respostas. Foi de tratar, quando ainda não estavam a ser tratados, os lares. Foi mandar máscaras sem fazer disso publicidade para todas as habitações municipais, identificando as máscaras quando elas não existiam, reutilizáveis. Foi montar um centro, como sabem, no pavilhão Rosa Mota, quando era preciso, com o Hospital de São João e o Hospital de Santo António. Foi ter a pousada da juventude, para segregar as pessoas. Foi fazer um centro, como nós fizemos, e montamos o primeiro centro de testes, quando ele ainda não existia.
Foi valer às pessoas que estavam aqui e ali, que estavam perdidas, foi valer os sem-abrigos. Agora, se o Sr. Deputado acha que a forma de avaliar isso é se gastamos mais ou menos, eu diria que gastamos o que era necessário. É que quando se fala em algumas das coisas que nós fizemos, se esquece muitas vezes aquilo que é o nosso principal objetivo. E bem sei que os senhores estão preocupados com o terminal intermodal. Eu também estou. Gostava que já estivesse pronto. Estará pronto até ao fim do ano. Já devia estar. Não tenho culpa da pandemia, julgo eu. Ou o mercado do bolhão, que vai ser feito, está a ser feito, isto também estará pronto. Ou o cinema batalha. Todas essas coisas são absolutamente relevantes. E são relevantes do ponto de vista daquilo que é uma ideia de cidade. Mas o mais relevante para nós é o facto de nós termos conseguido manter boas contas. Ou seja, eu não estou a passar contas para os seus netos ou para os meus bisnetos, mas houve uma coisa que nós fizemos de certeza. Foi aliviar aquilo que é o rendimento disponível das famílias. Sabem como é que nós o fizemos? Temos a água mais barata da área metropolitana. Que é interessante, não é? Temos uma água barata, não aumentamos a água. Temos o IMI mais barato. Comparem com outros aqui à volta. Isso é relevante. Temos as crianças 13, 18 a não pagar nada pelos transportes. Isso é a forma de nós pormos dinheiro nas famílias. Essa é a nossa forma de redistribuição. Já falei nos 3 milhões de euros de apoio ao arrendamento. Não sei quantas cidades o têm feito. Tem coisas desta natureza? Não sei, mas pode ser. Esclareçam. Depois, queria dizer que nós criamos apoio domiciliário ao Covid positivo, aos casos de Covid positivo, aos idosos, às pessoas vulneráveis. Criamos medidas especiais de apoio durante esta pandemia às comunidades migrantes que precisavam desse apoio. Criamos um centro de alojamento, temos um centro de alojamento de emergência para as pessoas sem abrigo. Tivemos refeições nas escolas. As escolas estavam fechadas, mas havia refeições para todos os alunos, desde 1 de janeiro a 31 de dezembro. Duplicamos os cabazes alimentares. Distribuímos refeições quentes a grupos voluntários. Relativamente a este ponto da nossa ordem de trabalhos, o PSD não duvida que as contas apresentadas estão contabilisticamente certas e que refletem a situação real financeira da autarquia, uma vez que foram preparadas pelos serviços da Câmara, cuja competência é reconhecida. A nossa avaliação crítica a estas contas é naturalmente sob uma perspectiva política. Este Executivo cumpriu ou não cumpriu? E, no nosso entender, não cumpriu. Os documentos apresentados confirmam e comprovam aquilo que o PSD tem referido ao longo de todos estes anos do mandato. Os portuenses suportam uma carga fiscal brutal e exagerada. Nós tivemos, nas receitas fiscais, uma redução de 17%, sendo que nos impostos diretos tivemos 14,3%. Só o IMI aumentou. E nas taxas, multas e outras penalidades, fruto também das isenções que fizemos, tivemos menos 27,9%. Mas a razão principal que me traz aqui falar sobre o seu argumento, compreendendo perfeitamente que o PSD seja oposição e tenha uma visão diferente da cidade, aliás, nós temos, relativamente ao PSD, uma visão muito diferente da cidade. E isso explica a razão pela qual nós, tendo reduzido significativamente o IMI, que quando cá chegamos era de 4,5%, de 0,45%, baixamos para 0,4%, depois para 0,324%, depois uma redução de 10% e depois uma redução de 5%. Porque é que nós, reduzindo, por exemplo, o IMI, onde podemos mexer, tendo aumentado as áreas, as ARUs, tendo de facto engordado o tal monstro de funcionários públicos, uma coisa horrível, mas apesar de tudo, depois temos melhores resultados. A dívida vinha sendo reduzida no tempo dos senhores, é verdade, sabe como? Vendendo e alienando património. E nós estamos agora a resgatá-lo. Nós estamos a resgatar os fundos que foram criados. São Dinis vai voltar para a Câmara. Foi vendido, tivemos a pagar renda e agora estamos a comprar. Isso nós não quisemos fazer. E quem fala em São Dinis, fala em quantos outros projetos, quantos fundos. E, portanto, dizer que as taxas e os impostos são excessivos, recordo que nós não aumentamos, relativamente ao Executivo do PSD, que nos antecedeu, nenhuma taxa. Nenhuma.
E durante o último ano criamos um conjunto de isenções, de facto, algumas delas propostas pelo PSD, propostas pelo PS e propostas pela CDU, também propostas por nós, Executivo Municipal, é verdade, e aqui trouxemos. Agora, a verdade é assim, nós não aumentamos o IMI. Não aumentamos. Nós não aumentamos a água. Nós não aumentamos as taxas e não aumentamos as licenças. E, portanto, é verdade que os anos foram bons, que houve anos bons e que a cidade teve mais atividade. O ano 2020 foi um ano difícil, de facto, para a cidade. Estes são os números. É bom nós não tentarmos agora esconder essa realidade. Mas, de facto, nós estamos aqui para falar de boas contas, ou seja, boas contas naquilo que o sentido, de uma forma conceptual e que o sentido da palavra comporta, são contas equilibradas. Contas equilibradas são fruto de uma gestão exigente, responsável e cuidada de quem gera e devolve aquilo que à cidade pertence. E esta, ainda por cima, depois de ouvir as intervenções que ouvi, de facto, esta gestão do Executivo é uma gestão livre de estereótipos ideológicos, de enviesamentos doutrinais, mas sim uma gestão comprometida com a cidade, sem demagogias. Do ponto de vista financeiro, o município conheceu a melhor situação desde que foi instaurado o poder local democrático. O significativo aumento das receitas, positivo em si, teve, porém, origem em opções e em políticas com as quais, em muitos casos, não concordamos e que consideramos que não são benéficas para a cidade, dos quais se destaca a aposta na monocultura do turismo, de que agora sofremos as consequências, e a aposta em parcerias público-privadas, cujas consequências os nossos vindouros sofrerão. Mas o que mais nos preocupa é que esta boa situação financeira não tenha sido aproveitada para, efetivamente, dar um salto proporcional nas condições da cidade e na melhoria das condições de vida dos portuenses. Vou incomodá-lo dizer que o Sr. Deputado fez parte do Executivo durante 4 anos, com funções. O que é que os senhores fizeram no mercado do bolhão? Não sei se foi do seu tempo, puseram lá uns tubos, umas tubagens, a segurar aquilo. O que é que fizeram? O que é que fizeram? Fizeram alguma coisa? É que eu não tenho nota nos anais da cidade, não se descobre, mas pode ser que eu esteja enganado. O que fizeram? O que é que os senhores fizeram com o Canil? Que agora é um centro de recolha. O que é que os senhores fizeram no intermodal, anunciado num tempo em que o senhor estava no Executivo em 2003? Foi anunciado com pompa e circunstância. Intermodal. Quando nós chegamos não havia nada. Zero. Era um assunto esquecido. Mas não pode... O senhor estava lá em 2003. O que é que estava na batalha? Recordo-me de ter entregue a uma associação que fazia para lá umas festas, assim, umas coisas, e que, além disso, estragaram bastante a batalha, porque estragaram parte do palco. E a biblioteca? E a biblioteca? A biblioteca que tinha sido trabalhada pelo arquiteto Souto Moura, no tempo do Dr. Fernando Gomes, que fez lá uma intervenção, como sabem, aquela sala de leitura infantil, aquilo tudo. E depois, em 2001, pediram ao arquiteto Souto Moura, ele contou isto hoje, não estou a inventar, contou isto hoje na reunião de executivo onde esteve. Entre 2001 e 2003 pediram para ele trabalhar na biblioteca. E depois não fizeram mais nada. E nós agora, nós fizemos. Bem, já nem falo no pavilhão Rosa Mota, porque isso é uma coisa terrível, porque foram os privados que reabilitaram. E por acaso temos um pavilhão disponível, que ainda por cima paga renda à Câmara, quando antes diziam que não havia dinheiro para fazer aquilo, não era preciso. Olha, os privados, os terríveis privados, fizeram aquilo, se fazem cedências à Câmara Municipal e pagam uma renda. E o Matador, o que é que ia para ser? Lembro, eu quando cheguei, isso talvez não fosse o seu tempo, fosse depois, estava na lista para ser alienado. Ia ser um Chinatown, ouvi dizer, assim uma coisa qualquer. Pronto, não tenho nada contra os Chinatowns, mas parece-me que o projeto é mais ambicioso. E já agora, falam nos espaços envolventes dos bairros sociais. Eu estou de acordo, nós estamos a fazer essas envolventes, vamos fazendo. Sabendo nós que temos um problema com os recursos que temos, muitas vezes, o que acontece é que quando começamos a fazer esses arranjos num bairro já reabilitado, temos outras pessoas em bairros ainda não reabilitados que nos pedem. Tenho a consciência completamente tranquila que se fez, apesar de tudo, se realizou para a cidade projetos que eram e estão a ser realizados, alguns já estão, o Rosa Mota já está, outros estão quase feitos e outros vão de ser feitos, porque não vai recuar, a recuperação do Rivoli, aquilo que lá foi feito, depois daquela tristeza toda que se passou, há coisas que nós fizemos. E dissemos ao que vínhamos, dissemos o que íamos fazer e não dissemos coisas que não íamos fazer. Muito obrigado.